Bom dia, amigos. Poupex Vida. Você tinha o Seguro FAM e foi incentivado a migrar para o Poupex Vida. Valeu a pena? As condições do primeiro seguro foram obedecidas no segundo seguro? Você teve prejuízo? A sua parcela aumentou? A indenização baixou? Os seus dependentes, o seu cônjuge, continua com as mesmas condições do primeiro seguro? Vamos falar nesse vídeo sobre o que você pode fazer se for incentivado a migrar de plano. Assista até o final do vídeo que você vai se inteirar do que os militares, pensionistas e demais segurados estão fazendo nessa situação. Antes de continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não é inscrito ainda, dê um like e compartilhe. Tá? Amigos, vamos falar sobre o Poupex Vida. Mas antes vou dar um recadinho. Estamos à disposição no nosso WhatsApp e na descrição desse vídeo aqui para tirar dúvidas acerca das ações que nós ingressamos nas últimas semanas, nos últimos meses. Tá? Ação dos 27% do adicional de habilitação, ação dos 28,86% para militares, só se falar nisso, ação de majoração do adicional de habilitação para 45% e até, em alguns casos, para 68%, 73% em casos de altos estudos. Né? E vamos falar também, vamos prestar informações também sobre o nosso plano de assistência jurídica. Né? Nós tínhamos aberto vagas, 50 vagas há 10 dias atrás, elas se esgotaram rapidamente e nós estamos com uma nova leva de vagas aberta. Tá? Você paga R$ 69,97 e pode entrar com quaisquer ações militares e outras ações não militares também. Tá? É muito mais viável do que pagar valores iniciais para ingressar com ações. Bom, para mais dúvidas, mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Bom, hoje eu quero falar com os militares, pensionistas e demais segurados que acabaram aderindo ao Poupex Vida, mesmo tendo pago durante muitos anos o Seguro FAM. Tá? Muitas pessoas contribuíram para o FAM durante 20, 30, 10, 20, 30 anos, e quando houve a mudança para o seguro do Poupex Vida, se viram assim, sem alternativas para continuar com o seguro. Ou aceitavam aquela proposta ou ficavam sem seguros. Tá? E aí o que você tem que aferir? Se o seguro Poupex Vida garantia as condições do seguro FAM, que era o primeiro seguro. Então, assim, pode ter acontecido de o seu plano, o seu seguro, ter aumentado o valor das parcelas mensais, ou ter diminuído o valor das indenizações, ou prever situações diferentes para cobertura de dependentes, de cônjuge. Né? Então, todas essas situações estão sendo aferidas. Tá? Mas o que levou mesmo à justiça a questão do Poupex Vida é que quando houve a extinção do Seguro FAM, a Fundação Habitacional do Exército deu a justificativa que o Seguro FAM estava com prejuízo bilionário. Tá? E por isso foi feita toda essa mudança. Né? E aí quem tinha o Seguro FAM ou migrava para o Poupex Vida ou ficava sem o seguro. E aí você que tinha pago aí todos esses anos de Seguro FAM, se desistisse do plano, ficava chupando o dedo. Então houve uma corrida judicial e a FHE foi compelida a demonstrar, a comprovar que houve de fato aquele prejuízo bilionário. E ela não o fez, não comprovou esse prejuízo bilionário. Tá? Bom, amigos, isso deu aso a os segurados individualmente ingressarem com as ações pedindo anulação da migração, pedindo indenização por danos morais, indenização por danos materiais ou garantia de que as condições do plano novo fossem as mesmas ou parecidas com o plano anterior. Tá? Quando eu comecei a falar sobre isso, muitos clientes nos procuraram. Na verdade, os clientes nos procuraram e nós passamos a falar sobre isso. E um desses clientes, alguns inscritos no canal também, aqui no nosso canal, mandaram também essas dúvidas. E um desses clientes
mandou os documentos para nós aferirmos. E aí eu vou dar como exemplo esse caso. Tá? Nesse caso desse cliente, ele já contribuía mais de 30 anos com o Seguro-FAM. E aí, o plano antigo, o certificado antigo, no certificado antigo, ele pagava uma mensalidade de R$ 262, 262. Tá? E quando passou para o segundo seguro, o Poupex Vida, passou para R$ 372, tá? Um aumento aí de R$ 110, mais de 40% de aumento. Tá? Além disso, no Seguro-FAM, a indenização por morte era R$ 374 mil. R$ 374 mil. No Poupex Vida baixou para R$ 100 mil. Mas aí, no caso do Poupex Vida, nesse caso, tinha um complemento, em caso de morte acidental, que daria mais um valor e iria para R$ 283 mil a indenização. R$ 283 mil. Então, no caso do Seguro-FAM, era 374 mil e no caso do segundo seguro é 283 mil. Tá? Então, aí, mais de 90 mil de diferença, quase 100 mil a menos. Tá? Além disso, o Seguro-FAM previa a mesma cobertura para morte acidental em caso de invalidez permanente ou total. Então, no Seguro-FAM, para morte acidental era R$ 374 mil a indenização e para caso de invalidez também era R$ 374 mil. Tá? No certificado Poupex Vida, não. Tá? Além disso, a cobertura para cônjuge e filhos, no caso do Seguro-FAM, era automático, você pagava a mesma mensalidade. No seguro que sobreveio, não. Tá? E também, no caso do Seguro-FAM, previa cobertura de metade do valor, aquele valor de 374 mil para morte ou invalidez. O Seguro-FAM previa metade desse valor para cobertura por invalidez por doença, tá? Também. Então, essas condições não foram, em alguns casos, respeitadas. Tá? Tudo bem que no Poupex Vida há alguns benefícios diferentes, como assistência de telemedicina, antecipação de indenização em caso de doença ou acidente em fase terminal. Inclusive, esse benefício da telemedicina é sensacional, porque você trata sem precisar sair de casa, trata de onde você estiver. Não precisa ir até consultório, isso é muito bom. Inclusive, a tendência mundial hoje é essa. Contadores, advogados fazerem a consulta através de telepresença, né, de atendimento digital. Mas esses benefícios são bons, mas não chegam nem perto do que era antes. Tá? Ganharam esses benefícios, mas perderam aqueles benefícios muito maiores. Tá? Então, meus amigos, o que pode ser requerido nessa questão? Tá? Olha só, o reconhecimento de que não houve a devida informação, tá? A nulidade da adesão ao novo seguro, o restabelecimento das coberturas anteriores, daquelas previsões anteriores, tá? A garantia de uma cobertura equivalente, a devolução de valores pagos indevidamente, indenização por danos materiais e indenização por danos morais. Os danos morais só vão incidir se for comprovado que houve realmente uma situação de pressão, né, para mudança e em algumas outras situações. O dano moral não é automático, você tem que comprovar. Tá? Então, você que está nessa situação precisa conferir os seus documentos e aferir o seguinte: compare o certificado novo com o antigo. Tá? Veja se o valor que você pagava antes é o mesmo que está pagando atualmente. Se as coberturas estão com os mesmos valores. Se há cobertura por morte, morte acidental, invalidez, cobertura de cônjuges e filhos. Tá? E verifique se as informações foram devidamente apresentadas. Tá? Cada contrato deve ser analisado separadamente.
Ninguém deveria ter tomado uma decisão de tal importância sem as devidas e completas informações. Ok? Aferiu isso, você pode buscar os seus direitos, tá bom? Bom, amigos, esse foi o recado de hoje. Quem quiser saber mais sobre esse assunto ou sobre aqueles assuntos que eu falei no início, tá? Além também do plano de assistência jurídica do meu escritório, mande uma mensagem aqui nos comentários ou no nosso WhatsApp, DDD 67 984 67 1000. Um abraço a todos.